Michael. Estamos aqui para trazer para vocês mais uma aula de educação física. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema esportes individuais e vamos trabalhar especificamente aí o atletismo. Essa aula é para o 8º ano do ensino fundamental. Vamos à nossa aula de hoje. Então, o que é o atletismo? O que é o atletismo? Pensa bem aí. Você tem alguma ideia? Então, olha só. O atletismo, na verdade, é um conjunto de esportes, ou seja, um conjunto de várias modalidades esportivas, constituído por várias modalidades. Então, existem vários tipos de modalidades que estão presentes no atletismo. Quais são elas? São esportes de corrida, vários tipos de corrida. E temos os esportes de salto, constituídos de vários tipos de salto. Temos os esportes de lançamento, que são atividades de lançamento, e temos os esportes também de arremesso. Então, o atletismo, na verdade, é constituído de 4 elementos básicos: corridas, saltos, lançamentos e arremessos. Ok? Então, mas o que você pensa aí sobre a origem? Como se originou? A gente já discutiu sobre isso em aulas anteriores. Vamos fazer uma revisão básica. O surgimento do atletismo, né? Surge na antiga Grécia por volta de 776 a.C. Na Grécia já temos aí essas modalidades sendo organizadas. Então, os jogos gregos, na verdade, eles eram várias atividades individuais, tá? Bem semelhantes ao atletismo moderno. Então, eles tinham praticamente, o atletismo moderno vai se iniciar e vai herdar aí essas principais características aí dos jogos gregos, porque os jogos gregos, na verdade, eram jogos que existiam e tinham essas modalidades. O atletismo moderno vai copiar muitas dessas modalidades, aperfeiçoar, colocar sua roupagem moderna, mas muitas dessas modalidades já existiam aí na antiga Grécia. Tá? Então, os gregos, eles vão aí, a partir dos seus soldados, de suas práticas dos soldados, através da sua ginástica, eles vão aperfeiçoar aí o que nós vamos lá na frente ser transformado em esporte e se tornar o atletismo, ok? Então, o atletismo moderno vai surgir aonde? Ele vai surgir na Inglaterra, no século XIX, com a oficialização dos esportes modernos. Então, a partir do momento que os esportes modernos são oficializados, juntamente com essa oficialização dos esportes modernos, surge também o atletismo, vai se estruturar nesse momento, ok? Então, observe o seguinte: o que são as corridas? Então, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente das corridas. O que são corridas? São atividades corporais que envolvem 2 elementos básicos: a velocidade e a resistência. As corridas, ou elas são de velocidade, onde o objetivo é você ser o mais rápido, ou são resistências, ou seja, o objetivo é aquele que consegue resistir mais, conseguir fazer a prova mais longa. Então, na prova de velocidade, ela é uma prova mais curta e que exige velocidade. Tempo vai ser menor, tá? É claro, e vai ser uma prova mais curta. A distância a ser percorrida é menor. E as provas de resistência são as provas longas, com maior percurso, né? Maior distância. Então, as provas de velocidade. Nessas provas, o que mais importante é a força muscular, a força explosiva das contração do músculo. Então, o músculo contrai com toda a intensidade e isso é fundamental aí para as provas de velocidade. As provas de resistência. Nessas provas, o transporte, a absorção, você capturar o oxigênio, transportar o oxigênio na corrente sanguínea e utilizar o oxigênio para produzir energia é fundamental. Então, essas provas de resistência são de característica aeróbica e queimam especificamente a gordura como fonte de energia, utilizando o oxigênio para produzir essa energia necessária, ok? Então, essas são as provas de resistência. Então, o atletismo, no caso, as corridas do atletismo, as capacidades físicas necessárias para realizar essas provas. Então, a gente já viu a velocidade. E o que é a velocidade? As habilidades biomotoras, preste bem atenção.
O corpo, ele tem capacidades biomotoras que podem ser aperfeiçoadas e desenvolvidas. E uma dessas capacidades biomotoras é a velocidade. Então, o que é velocidade? É a capacidade de realizar uma ação vigorosa em curto intervalo de tempo. Então, o tempo é menor e você vai realizar essa atividade em grande esforço físico, grande esforço muscular. Essa atividade ela vai usar energia rápida, né? Predominantemente energia rápida, tá? E energia da glicose também. Então, da glicose que vai estar na corrente sanguínea, que vai estar no músculo, e também uma molécula chamada de ATP. Ela vai quebrar essa energia rápida para produzir uma atividade vigorosa, instantânea e explosiva, muitas vezes. Então, as provas de 100 metros, por exemplo, são provas de velocidade. Ok? Resistência. O que é resistência? Significa resistência. Nesse caso aqui, nós estamos falando da resistência aeróbica. É a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga. Ou seja, é a capacidade de manter o esforço físico com um maior espaço de tempo. Então, diferentemente da velocidade, a resistência é você conseguir manter aquele esforço físico mais prolongado. Enquanto o treino que envolve a velocidade é um treino de curta duração, né? O exercício de curta duração, os exercícios de resistência são exercícios que você necessita de a capacidade de recuperar. Você vai fazer e vai desenvolver uma certa capacidade do corpo se recuperar para poupar energia ou utilizar a energia de forma mais adequada, né? Não queimar todo o estoque de energia, não queima, ou seja, ele é uma queima de energia mais lenta, mas produz grande quantidade de energia, mas é mais lenta. Exige que o corpo desenvolva algumas capacidades, né? Com aumento dos batimentos cardíacos, aumento da respiração. Então, ele tem aí a característica de você fazer o esforço por maior período, né? Por mais prolongado, ok? Agora vamos para outra característica que deve existir no atletismo, ou no caso das corridas, a necessidade física da força. O que é força? Força é a capacidade de vencer determinada resistência através da contração muscular. Através dela é que conseguimos levantar e saltar. Então a força ela é a capacidade física de você vencer uma resistência e ela é muito importante para o atletismo, para as corridas, principalmente força dos membros inferiores das pernas. A outra característica é a flexibilidade. O que é a flexibilidade? É a capacidade de realizar os movimentos articulares das articulações, que é o local onde acontece o movimento. As articulações no corpo é o local onde acontece o movimento humano, né? Maior amplitude, ou seja, um maior grau de movimento naquela articulação, sem que ocorra dano, ou seja, sem que aquela articulação venha a sofrer um dano, uma lesão. Ela é específica para cada exercício, ou seja, cada movimento tem o seu grau de amplitude de movimento, né? Cada exercício, cada movimento. As pernas têm um grau de flexibilidade e as pessoas que fazem as caminhadas, as corridas, precisam ter um certo grau de flexibilidade na musculatura, nas articulações para realizar as passadas de forma adequada, ok? Então, como você vê, as corridas necessitam de umas certas capacidades físicas que precisam ser treinadas. Então, não adianta eu quero aprender a correr, eu preciso aprender a desenvolver essas capacidades físicas, eu preciso treinar as minhas capacidades físicas de coordenação motora para que eu possa realizar esses movimentos, a corrida de forma mais equilibrada, ok? Eu preciso ativar determinados músculos que são muito importantes para poder desenvolver essas capacidades. Agora, observe aqui. Nós temos aqui uma das provas de corrida. Né? Posteriormente, nós vamos ver essas provas de corrida. Né? Lá na frente, nós vamos tratar, basicamente, mostrar quais são elas. Aqui nós temos aí a corrida de 3.000 metros, com obstáculos e
barreiras. Nós temos aí eles passando pelo fosso de água. Então, existem várias provas de corrida que nós vamos tratar nas próximas aulas para vocês, ok? Então, essa aula termina por aqui. É uma aula para o 8º ano. Pessoal do 8º ano, um forte abraço, beijo para todo mundo. Estudem, preste bem atenção à nossa aula. Tchau, até mais. Tudo de bom, viu?